Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai tratar sobre o Hook Use Effect. O Hook Use Effect a gente usa ele quando a gente quer executar alguma funcionalidade, que a gente chama essas funcionalidades de efeito colateral, dentro do ciclo de vida de um componente. Então vamos pensar que eu consigo fazer algo dentro dos seguintes pontos do ciclo de vida de um componente. Quando o componente é criado, quando o componente é atualizado ou quando o componente é destruído. Então vamos lá para a parte prática para eu mostrar para vocês. Eu vou fazer tudo aqui dentro do app mesmo. Então, para poder usar o Hook Use Effect, do mesmo jeito que a gente usou o Use State, quando a gente estava criando o estado, tenho que importar, né? Então aqui eu posso import Use Effect from React e vou usar ele aqui dentro do meu componente. Então, como é que eu uso o Use Effect? Use Effect, abre e fecha parênteses, ele recebe como um parâmetro uma função, que essa função é a função que vai ser executada quando ocorrer alguma coisa no ciclo de vida desses que eu falei. Então, vou passar aqui uma função, normalmente como uma arrow function, que é mais simples de escrever. Então, está aqui, está fazendo nada, e eu vou aqui abrir nas chaves, e aqui eu vou dar um log, por exemplo. Log é efeito colateral executado, correto? Vou colocar aqui um H1, olá mundo, só isso por enquanto, e o efeito colateral dessa maneira. Então, é um use effect. Vamos lá olhar o nosso componente. Vou abrir aqui o console, vou dar um refresh na página e vocês vão ver, ó, foi executado automaticamente o efeito colateral. Qualquer efeito lateral, ele só é executado depois que o componente está renderizado na tela. Então, sempre o efeito colateral ele só é executado depois. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês como isso é verdade. Se eu vier aqui, pode ser até depois do use effect, colocar aqui um log, componente renderizado. Vocês sabem que o JavaScript ele executa de forma sequencial, né? Então, ele vai chegar aqui primeiro no use effect, só que ele não vai executar, ele vai criar o efeito colateral, só que ele não vai executar agora. Aí ele vai vir para a próxima linha, imprimir componente renderizado e depois montar o JSX lá, transformar lá em HTML e montar na tela. Então, essa linha aqui, ela vai ser executada antes do efeito colateral, porque a função que está no efeito colateral, ela só executa depois que essa parte do JSX for montada na tela. Então, vocês vão ver que aquela outra mensagem vai aparecer primeiro. Vou dar um refresh. Tá vendo aqui, ó, componente renderizado, efeito colateral executado. Então, o efeito colateral sempre é executado depois que o componente já está montado lá na tela. O JSX está lá transformado em HTML lá na tela. Quer ver? Vou melhorar um pouquinho esse exemplo para vocês. Imagina que eu tenho um estado. Vou criar, para usar estado, eu tenho que importar aqui o use state, ou também fazer daquela forma que eu falei, né? Importar o React completo por aqui, e aqui eu poderia colocar react.useEffect e no useState também a mesma coisa. Eu falei disso na aula passada, mas eu prefiro usar assim.
Então, eu posso criar o estado aqui em qualquer momento do componente. Eu gosto de criar os estados sempre no início do componente. Então, eu vou criar aqui um const, a gente já aprendeu, né? Eu vou chamar de contador, set contador, recebe useState com valor inicial 0. Quem não sabe, não lembra como funciona o useState, assiste o último vídeo. Então, aqui eu vou colocar um parágrafo falando: você clicou no botão contador, a variável contador, vezes. Salvei. Isso aqui é um exemplo basicamente igual ao que tem lá na documentação do React, na página deles lá, na oficial. Um pouquinho só incrementado. E vou colocar aqui um botão. O botão vai estar escrito contar. Vou colocar contar. Contar. E no onClick dele, eu vou incrementar o contador. Eu poderia criar uma função aqui, igual a gente já aprendeu, e colocar aqui, mas como é uma coisa bem simples, eu vou executar aqui mesmo a função, chamar o set contador, contador mais 1, para aumentar o valor do contador. Então, no próprio onClick, eu já coloquei a função que chama o set contador para atualizar o contador. Então, salvei. Vamos voltar lá no componente. Vou dar um refresh só para vocês verem. Então, deu refresh, ele, componente renderizado, efeito colateral executado. Se eu clicar aqui agora no contar, ele atualizou aqui. Aí, o que é que aconteceu de novo? Componente renderizado, efeito colateral executado. Por quê? No React, o React, ele toda vez que um componente tem um estado e esse estado é atualizado, ele re-renderiza novamente aquele componente. Essa renderização, pessoal, não é uma renderização completa. Ele renderiza novamente na estrutura que ele tem interna que chama virtual DOM, que é uma representação do DOM real, ele tem na memória um virtual DOM. Ele re-renderiza no virtual DOM e depois ele compara com o DOM real, que é o que está no navegador, e só atualiza no navegador real o que precisa ser atualizado por questões de performance. Mas, para todos os efeitos, ele re-renderiza novamente o componente. Então, toda vez clicar de novo aqui, olha lá, componente renderizado, efeito colateral executado. Toda vez que eu atualizar o estado, ele vai executar tudo que tiver ali dentro da minha aplicação. Então, toda vez que eu atualizei o estado, ele chama essa função que monta o componente e executa as coisas que tem aqui dentro. Por isso que ele está executando novamente isso aqui, monta e depois vem com o efeito colateral executado. E se tiver uma situação, na verdade é muito comum, que eu só quero que execute esse efeito colateral uma vez quando o componente é montado pela primeira vez. Quando é que normalmente a gente precisa disso? Quando os dados que eu vou ler em tela vão vir, por exemplo, eu vou ler esses dados de uma API. Então, eu só preciso ler uma vez, eu não preciso toda vez que atualizar o componente eu pegar esses dados de novo dessa forma. Então, tem o useEffect, ele permite que a gente diga o momento que ele quer executar. Quando eu não digo para ele, ele executa sempre que o componente é re-renderizado. Se eu quiser dizer para ele, eu vou até apagar e fazer novamente aqui para mostrar para vocês. Se eu quiser dizer, olha, eu só quero que executa na primeira vez que o componente for renderizado. A gente chama esse ciclo de vida até de quando o componente é montado pela primeira vez. Como é que eu faço? Então, use effect, abre parênteses, né? Dentro dele, o que é que eu falei para vocês? Ele recebe uma função
Então, aqui eu coloquei uma arrow function e como segundo parâmetro no useEffect, então, vírgula, ele recebe um array. Esse array é um array de dependências. Se eu coloco esse array vazio, quer dizer que ele só vai executar uma única vez quando o componente for montado pela primeira vez. Quando o componente for atualizado, re-renderizado, ele não executa novamente. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu estou colocando, pessoal, dentro dos efeitos colaterais como um log, mas é que vocês têm que saber adaptar no momento que vocês precisarem o que é que vocês vão colocar aqui. A gente vai fazer depois um exemplo, um projetinho prático, e vocês vão me ver utilizando o estado, o effect, na prática, num exemplo real. Aqui é que antes de entrar nessa parte, eu quero que vocês entendam como é que funciona. Correto? Então, eu vou colocar aqui efeito colateral executado. Aí vocês vão ver que ele só vai executar uma vez se eu passar o array de dependências vazio. Salvei, vou lá na página, vou dar um refresh para apagar aqui anterior, viu? Apareceu componente renderizado, efeito colateral executado. Vou atualizar o estado do contador, componente renderizado. Cliquei de novo, componente renderizado, e assim por diante. Vocês viram que o efeito colateral ele não foi executado novamente, porque da forma que eu coloquei lá, eu especifiquei para ele com o array aqui vazio que eu só quero que ele execute esse efeito colateral quando o componente for montado pela primeira vez. E tem uma outra forma, então eu vou até colocar aqui, ó, montado, e eu posso também especificar que eu vou executar um efeito colateral quando um ou alguns estados específicos do meu componente forem alterados. Então, use effect, de novo, uma função. Eu gosto sempre de fazer assim, colocar a função vazia, vírgula, o array. Vou colocar algo na função, agora log efeito colateral do contador. Quando mudar a variável contador, eu quero que faça esse efeito colateral. E aqui dentro, em vez de estar vazio, quando está vazio só executa uma vez, eu quero dizer que toda vez que o meu contador mudar, ele vai executar isso. Então, eu coloco aqui o meu estado, contador. Então, o que é quando eu coloco aqui, aqui pode ser uma variável, se for mais estados, eu vou colocar separando por vírgula, é um array. Mas aqui o que é que eu estou dizendo? Olha, quando essa variável contador for modificada, ele vai executar o meu efeito colateral. Então, salvei aqui, vamos voltar lá. Vou dar um refresh. Então, inicialmente, ele, componente renderizado, aquele de montado que só executa uma vez foi executado e o efeito colateral do contador foi executado. Ele sempre é executado da primeira vez que está montando. Agora, quando eu clicar nesse botão contar, ele não vai executar o montado. Ele vai colocar o componente renderizado, que é aquele log que está fora, e o efeito do contador. Tá vendo? Aí ele chamou o efeito colateral do contador. Se eu clicar de novo, ele chama. Então, toda vez que eu alterei o estado do contador, ele foi lá e correu o efeito colateral do contador. Então, se você precisa fazer algo depois que um estado é atualizado, você usa também um efeito colateral. Deixa eu incrementar um pouco mais esse exemplo. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou criar um outro estado, const, eu vou chamar de contador 2, set contador 2, estou sem criatividade para nome, e use state 0. É só para mostrar para vocês se eu tenho mais estados e como eu consigo fazer serem independente um estado do outro. Vou colocar aqui também mais um botão, contador 2. E vou fazer esse botão
Vou fazer. Opa, eu coloquei errado. Eu coloquei dentro do outro botão, é depois. Vou colocar aqui o botão, contador 2 e vou fazer também ele atualizar no onClick. E aí ele vai atualizar só o estado contador 2. Então, 7 contador 2 passando contador 2 mais um. Salvei, ele formatou aqui para gente, o Prettier. Então, o segundo botão, ele só altera o contador 2. Aí vocês vão ver que quando eu clicar no contador 2, ele não vai executar esse efeito colateral aqui, que é só do primeiro contador, porque esse efeito colateral é independente, ele só vai ser executado quando alterar o contador. Quando eu alterar qualquer outro estado do meu componente, ele não executa, porque a ideia é você ter seus efeitos colaterais isolados um do outro. Aí eu posso colocar aqui até um efeito colateral para o contador 2, só para vocês verem. Então vou colocar aqui efeito colateral contador 2 e aqui contador 2. Aí quando eu alterar o contador 2, ele vai escrever esse efeito colateral. Quando eu alterar o contador normal, esse aqui. Então são independentes um do outro. Vamos lá, por exemplo, vou dar um refresh. A primeira vez ele executa, né, todos os efeitos colaterais, o do montado, do contador e do contador 2. Se eu clicar no contador 2, ele só vai chamar o efeito colateral do contador 2. Se eu clicar no contar, que é o contador 1, ele alterou aqui e chamou só o do contador, que é o primeiro botão. Então, são independentes os efeitos colaterais. Ah, o que é que eu poderia fazer aqui dentro do efeito colateral desse aqui? Por exemplo, do contador 1, eu poderia colocar algo, por exemplo, assim, document.title, que é o título do meu documento HTML, recebe. Vou usar aqui um template string, clicado, isso a gente já aprendeu na parte de JavaScript de ES6. Aí aqui eu vou chamar contador vezes. O que é que isso vai fazer? E quando eu clicar no contador, ele vai mudar o título da minha janela e atualizar o contador lá também. Então vamos lá. Vou dar um refresh. Tá vendo aqui em cima, não sei se vai ficar pequeno para vocês, mas está escrito no título do navegador clicado 0 vezes. Se eu clicar aqui no botão contar, ele atualiza aqui e atualiza lá no título, porque eu coloquei para atualizar no título toda vez que o efeito colateral foi executado, ele atualiza lá no título. Então, se eu clicar várias vezes, ele faz essa atualização. Correto? Então, o Use Effect ele é muito poderoso, ele permite a gente fazer várias coisas. Na próxima aula, a gente vai usar ele novamente para fazer uma leitura de dados. Obrigado e até a próxima aula.